Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero mais forte. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós devemos nos alegrar no Senhor sempre. A nos alegrar, nos regozijar nele sempre. Em todo o tempo, porque o Senhor, Ele é bom. Em todo o tempo na nossa vida, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, e essas misericórdias, elas não têm fim. Nós temos o privilégio de desfrutar dessa misericórdia de Deus na nossa vida, todos os dias. Imagina você amanhecer todos os dias desfrutando dessa misericórdia de Deus. Não tem coisa melhor do que desfrutar dessa misericórdia, porque ela repousa sobre mim, repousa sobre você. Ela repousa sobre a sua vida. Ela está caminhando com você todos os dias. E isso representa o cuidado de Deus na nossa vida, porque nós somos os filhos amados do Senhor. Então, nós nessa manhã vamos estar refletindo de algo muito profundo, e eu confesso a vocês que é uma das passagens preferidas minhas da palavra de Deus, dentre tantas outras passagens, né? Mas essa passagem, ela sempre me toca muito, ela sempre me marca muito, porque fala muito de adoração. E a adoração é algo muito necessário na nossa vida. Nós, como filhos e filhas do Senhor, amados do Senhor, a adoração na nossa vida, ela deve vir em primeiro lugar. E quando nós temos um coração totalmente voltado para Deus em adoração, consequentemente, nós temos uma vida de louvor a Deus. O que é vida de louvor? Vida de louvor não é só cantar, não é só vir aqui exaltar o nome do Senhor com cânticos, mas a vida de louvor, ela está presente todos os dias na minha vida, no meu falar, no meu caminhar, nas minhas atitudes. A vida de louvor, ela deve estar presente em nossas vidas em todo o tempo. Por mais que o mundo nos desafie, mas nós, como filhos e filhas do Senhor, amados do Senhor, nós devemos desafiar o mundo, ir contra o mundo, mostrando que nós temos a força do nosso Deus, o Deus que é todo-poderoso, que domina sobre a nossa vida, todos os dias. E nós vamos estar refletindo hoje sobre o valor do que entregamos para Deus. Qual é o valor daquilo que nós entregamos para Deus? Que valor está tendo a minha semente? A minha e a sua semente. E eu quero que vocês abram a palavra de Deus. Nós vamos falar de duas passagens, brevemente de duas passagens. Porque nós vamos estar falando aqui de duas mulheres, não apenas de uma, mas de duas. Nós estamos em março, nós comemoramos o mês da mulher, né, do Dia Internacional da Mulher, que é um dia que representa conquistas, lutas, né? Lutas e conquistas. Hoje eu quero falar aqui sobre a maior conquista de todas, que nós, como filhas amadas do Senhor, nós devemos ter. Que é a conquista principal, que é conquistar o coração do nosso Mestre todos os dias da nossa vida. Chamar a atenção do nosso Mestre todos os dias da nossa vida. Não só como mulheres, mas vocês homens também, porque a palavra é para todos. Mas vamos dar um exemplo aqui de duas mulheres que viveram em ambientes diferentes, que estavam em ambientes diferentes, em contextos diferentes, numa ocasião diferente, com um público diferente, mas que tiveram uma única visão, a mesma visão, a mesma atitude. Essas mulheres foram tocadas profundamente. E elas, quando se depararam com aquele que tinha solução para todas as coisas, aquele que poderia resolver todos os seus problemas, aquele em que está a vida abundante, aquele em que ela olha e vê a água jorrando constantemente, é uma água que vem para matar a nossa sede. É uma fonte inesgotável. Quando elas se depararam com ele, tinha como ter outra atitude, meus irmãos. É uma das passagens que eu mais amo, é essa passagem aqui.
Já me emocionei várias vezes lendo essa passagem, músicas que tem louvores com essa passagem. Se em algum momento eu chorar aqui, chore junto comigo. É para chorar junto comigo, porque essa passagem ela é maravilhosa e é de uma profundeza incrível. E a primeira, nós vamos falar da primeira. Está lá em Lucas 7, versículo 36. A primeira mulher ela não tem identidade. A Bíblia menciona ela como uma pecadora. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E a gente vai estar brevemente lendo essa passagem. Lucas 7:36. E diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe estão os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este, que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. E a próxima passagem está em João, capítulo 12, versículo 1. E também fala que Jesus foi ungido por Maria. Na primeira, onde nós citamos agora, no primeiro versículo, fala de uma pecadora. Essa mulher não tem identidade nenhuma, porém, ela está sendo lembrada igual Maria. Maria era irmã de Lázaro. E esse episódio aconteceu lá em Betânia. E diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, enquanto Lázaro, um dos que estava com ela, à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava no que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela aguarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis. Então nós vemos aqui 2 episódios de 2 mulheres, em contextos diferentes, mas que tiveram a mesma atitude de adoração. Enxergaram no Mestre a vida, aquilo que tinha solução para todos os seus problemas. Essas mulheres nos deixaram grandes exemplos. Exemplos de como nós devemos nos prostrar a Deus em oração. De como nós devemos nos posicionar diante do Rei,
antes de qualquer coisa. É a nossa posição, é o nosso posicionamento que vai fazer a diferença diante da sociedade, de quem realmente nós somos diante de Deus. Quem eu sou diante de Deus quando ninguém está vendo? Quem você é diante do Senhor quando ninguém está vendo? Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Quem é você? E Deus pergunta para você nessa manhã, quem é você? Quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando. Essas duas mulheres romperam qualquer tipo de vergonha. Essas duas mulheres romperam qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de julgamento. Elas tão somente, não importava qual a multidão, quem estava ali do lado, quem estava olhando, quem deixou de ver, não importava quem estava presente naquele momento. Elas queriam saber a única coisa que elas queriam era chamar a atenção do mestre. A única coisa que elas queriam era se prostrar diante dele em adoração e dizer, Senhor, eu reconheço quem tu és. Eu sei quem tu és. E é por isso que eu estou aqui, derramando diante de ti aquilo que é mais precioso. E não é apenas o nardo que se tratava, aquele nardo caríssimo. Não é disso que se trata. Não é de preço de coisas que se trata. É de pessoa, é de valor, é de alma. A nossa alma é muito mais importante do que coisas. A nossa alma, a nossa vida é muito mais importante do que qualquer coisa cara que possa existir nesse mundo. Eu e você somos muito mais importantes. Nós somos a maior expressão do amor de Deus. Você é a maior expressão do amor de Deus. Você é valioso, você é valiosa. Se você existe, foi porque um dia Deus sonhou com a tua vida. Se você está aqui sentado hoje, foi porque um dia Deus sonhou com a tua vida. Ele sabia que você estaria aqui sentado hoje. Porque o amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus, ele supera qualquer coisa. Ele supera o nosso entendimento. Imagina você aí que está sentado, um valor máximo, a expressão máxima do amor de Deus, você não alcança porque vai além da nossa imaginação. Mas nós, você, que é filho e filha amada do Senhor, tenha certeza que você é a expressão máxima do amor de Deus. Porque Ele te amou antes mesmo de você existir. Ele sabe de cada um de vocês. Ele tem cuidado de cada um de vocês. A nossa vida em momento nenhum passa batido diante de Deus. Em nenhum momento. Aquelas duas mulheres, elas não se deixaram influenciar pelo meio onde elas estavam. Elas simplesmente rompeu a barreira da crítica. Elas romperam a barreira da crítica, da vergonha. Nós hoje, qual está sendo o nosso posicionamento diante da sociedade? Estamos rompendo barreiras para exaltar aquele que é digno de toda adoração, de toda glória, de todo louvor? Estamos rompendo as barreiras que a sociedade está impondo para nós? Querendo desfazer os valores da palavra de Deus? A nossa adoração ao Senhor está sendo tão suficiente a ponto de a gente não ter vergonha de falar dessa palavra, a ponto da gente proclamar com ousadia, em espírito e em verdade, dizendo que só Jesus Cristo é o Senhor. Devemos romper qualquer tipo de barreira e passar por cima das críticas que tentam denegrir a palavra de Deus. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Somos o templo do Senhor. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é esse Espírito que está dentro de mim e dentro de você. Dentro de nós habita o Espírito da ressurreição. Nós temos o Espírito da ressurreição. Como a gente vai deixar morrer aquilo que é mais importante,
que é a nossa vida de devoção ao Senhor. Se eu tenho o Espírito da ressurreição que habita em mim, eu não tenho o direito de deixar qualquer adversidade da vida me desanimar, me esmorecer, me fazer cair. Porque nós temos esse Espírito todo-poderoso habitando em nós. E nele somos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. Uma das mulheres foi criticada pelo fariseu, que foi a pecadora. E ele até julgou Jesus, dizendo, se esse soubesse quem era essa mulher, ele não deixaria ela se aproximar. Mas por quê? Ele estava falando algo baseado nele. Porque ele faria isso. Mas Jesus não era qualquer um. Jesus, ele veio, além de nos resgatar, com esse objetivo, ele nos veio para dar exemplo. A segunda mulher, ela foi criticada por Judas. Porque esse tinha segundas intenções. Então, amados, não importa o nível da tua adoração, tu vai ser sempre criticado. Quando você estiver andando em verdade, em obediência ao Senhor, com o coração diante de Deus, com o altar, dando uma vida de exemplos, você vai ser criticado. Independente de qualquer coisa. Não importa o nível, vai ter sempre quem te critique. Principalmente as pessoas que estão no mundo. Por que principalmente as pessoas que estão no mundo? Porque, infelizmente, também recebemos crítica dentro das igrejas. Mas por que isso acontece? Que era um ambiente que não era para acontecer. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes a pessoa não está vigiando como se deve. Não está tendo uma vida como se deve de adoração. Porque quanto mais nos aproximamos com o mestre, mais parecidos com ele nós ficamos. E as críticas, elas vão diminuindo. E a autoridade espiritual aumenta. Então nós devemos cada dia estar vigiando a nossa própria vida. Nós estamos chamando a atenção de Cristo com a nossa adoração, com aquilo que nós estamos oferecendo para Ele. O que é um vaso de alabastro? O que significa o vaso? O vaso de alabastro era importado em frascos selados. Esses pequenos vasos de alabastro eram abertos apenas em ocasiões muito especiais. Eles eram feitos de alabastro, um tipo de mármore translúcido. O conceito do vaso devia ser todo consumido, o conteúdo do vaso devia ser todo consumido em uma só aplicação para não perder suas propriedades químicas e aromáticas. Ou seja, podia ser aberto uma única vez e era aberto apenas em ocasiões especiais. E era tão valioso o conteúdo desse vaso, mas tão valioso, que ele equivalia a um ano inteiro de salário de um trabalhador ou de um soldado romano. De tão valioso que ele era. E essa mulher chegou diante dos pés de Jesus. As duas. Quebrou o vaso, sabendo que só poderia ser aberto uma única vez e teria que usar tudo de uma vez só. E derramou nos pés do mestre. Chorando e enxugando com seus cabelos. O que chama a atenção de Cristo não é o quanto você canta bonito, o quanto você prega bonito, o quão zeloso você é no trabalho. Por mais que ele goste disso, até porque os dons vêm dele mesmo, tudo é dele, nada é nosso, nem é para nós, é para ele. Não é a tua performance espiritual. Não é o quanto você cresce diante das pessoas, mas é o quanto você desce diante dele. Deus não quer que nós sejamos altivos de coração. Nossa, veja o quanto que eu sou bom. Nossa, veja o quanto que eu canto bem. Veja o quanto que eu prego bem. Ou que faço determinado trabalho bem. Glória a Deus por isso. Mas isso não é prioridade diante do Senhor. Prioridade não é o quanto você sobe, mas sim o quanto você desce. Diante do Senhor, nos pés do Senhor em adoração. Essa é a prioridade. Porque as regras do céu são diferentes das regras da terra. A terra quer exaltar as pessoas.
A terra, ela quer supervalorizar as pessoas. Ok, você prestar uma honra a uma pessoa é muito bom. A pessoa homenageada, honrada, ok, isso até é bíblico, é bom. Mas as regras da terra, ela está focada no ser humano. Mas as regras do céu, quando muitas vezes você é exaltado por Deus, não é por você, é por Ele. É por causa dEle, porque tudo é por Ele. E para Ele sempre. Não se trata de nós, se trata dEle. Então, quanto que você tem descido aos pés do Senhor, como essas duas mulheres fizeram? Maria e a pecadora. Quanto que nós temos nos derramado em lágrimas diante dos pés do Senhor? Qual o nível está sendo da nossa adoração ao Senhor? Porque tudo parte da adoração. Você pensa que o diabo quer que você tenha uma vida de oração? Ele não tem interesse que você tenha uma vida de oração. De jeito nenhum. A oração e a palavra de Deus são ferramentas primordiais para você vencer uma guerra espiritual. Porque nós estamos o tempo todo sendo confrontados com o sistema desse mundo. Nós estamos sendo o tempo todo confrontados por coisas que estão surgindo. Lutas, todos têm. Mas a diferença dos filhos de Deus é que as nossas lutas, Ele passa junto conosco. A diferença é que nós temos o Mestre andando junto conosco. E vencemos. Porque a gente já sabe da resposta. Vê que vantagem começar uma coisa que a gente já sabe do final. Porque não tem como você andar com Cristo, andar com o Mestre, andar com Ele em adoração, em obediência. E no final você não vencer, como que é isso? Então não é Jesus que você está adorando? Porque a resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor. Tudo vem dEle, então com Ele você vai ter vitória sempre. Ah, mas a minha luta não acaba, está muito difícil, está dolorido, está demorando. O que está acontecendo? Amados, preste atenção. Humanamente, a gente nunca vai saber a duração do processo. É impossível a gente saber quanto que o processo vai durar. Mas Cristo, Ele é tão bom, mas tão bom, Ele não falou da duração do processo de nada. Mas Ele te fala do resultado. Vê que coisa maravilhosa. Ele te fala do resultado. Ele diz que você vai ter a vitória, que Ele vai te dar. Mas como eu falei que as regras do céu são diferentes, vai ser no tempo dEle e da forma que Ele quiser. Porque quando chega, sai muito melhor do que o que a gente imagina. Às vezes nós queremos apressar tanto a coisa, tanto, mas Ele não quer dar só o que a gente precisa. Ele quer nos surpreender. Ele quer ir além daquilo que a gente precisa, porque é assim que faz. E eu falo isso por testemunho próprio. Eu e a minha casa, nós temos vivemos isso. As respostas do Senhor têm sido além das nossas expectativas. Então, eu sei do que eu estou falando. Ele sabe, Ele está falando isso para você hoje, nessa manhã. Olha, fique em paz, fica calmo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei como é que vai chegar até você. Porque a forma de Deus, ela é perfeita. A gente quer enxergar do nosso modo. Mas nós temos que enxergar com os olhos do Espírito Santo de Deus. Porque nós temos em nós o fruto do Espírito. O fruto do Espírito habita em nossa vida. Então, se eu tenho o fruto da paciência, então eu tenho capacidade para exercer a paciência. Porque é o Espírito Santo que me dá essa capacidade. Cair aos pés de Jesus é reconhecimento de quem Ele é. De quem merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Quando Maria enxugou os pés de Jesus com os cabelos, ela estava devolvendo, ela estava depositando, ela estava renunciando à sua própria glória. Porque o cabelo, a Bíblia diz que é a glória da mulher, né?
Então ela estava dando a sua própria glória ali nos pés de Jesus, depositando a sua glória, renunciando a sua carne, chorando. O pessoal diz assim no ditado popular, né, que os olhos são a janela da alma. O que sai dos nossos olhos? Lágrimas. Ela estava colocando toda a sua alma diante de Deus para que fosse tratada. Tratada. Uma perdoada. A outra também. Mas a outra, ela estava se quebrantando diante de Deus também. Estava dizendo, olha, eu estou aqui rendida diante do Senhor. Eu estou depositando nos teus pés o meu ego, a minha alma, a minha glória, a minha soberba, a minha vaidade. Eu estou depositando diante dos teus pés tudo aquilo que eu sei que precisa ser moldado. A minha vida, o meu eu, está sendo derramado diante dos teus pés, entregando para aquele que poderia transformar a sua vida. Entregando para Ele sem soberba, sem vaidade alguma, porque diante do Senhor nós não devemos ter soberba, nós não devemos ter vaidade. Diante do Senhor, nós chegamos diante dEle como servos. Diante do Senhor eu não sou líder. Diante do Senhor você não é pastor. Você não é ministro. Diante do Senhor você é servo. Você é um vaso. O vaso, ele precisa ser quebrado, igual esse alabastro foi. Quebrado. E é quebrado esse vaso aqui, ó, de barro, que nós somos. Precisa ser quebrado diante dos pés do Senhor. E exalar o melhor perfume diante dele. Porque as nossas orações e a nossa oração deve exalar diante de Deus. A Bíblia diz que quando esse nardo foi quebrado, todo mundo pôde sentir o aroma. Amados, você não sabe a influência que você tem nessa sociedade. A influência que você tem nesse mundo. O poder de influência que nós temos em exalar o perfume de Cristo. Mas antes que o perfume ele exale, primeiro ele é quebrado. O frasco ele é quebrado. O perfume só exala depois que o vaso ele é rompido. Se você é uma pessoa que permanece trancada, fechada o tempo todo, é uma pessoa que está ali, quer ficar no seu canto, quer ficar quieto, não vai sair nada. Não vai ter retorno nenhum, porque você também não está tendo atitude nenhuma. Para que saia o melhor perfume de você, primeiro você precisa ser quebrado. Se permitir ser quebrado. Então, diante dessa situação, quando Maria, ela não olhou o valor desse alabastro. Ela tão somente queria oferecer, dedicar, derramar. E é o que nós devemos fazer hoje. Quantos de vocês têm o seu momento com Deus no quarto em oração ajoelhado? Quantos de vocês têm o seu momento todos os dias em adoração a Deus, em louvor a Deus? Você sabia que no meio da adoração, no meio do louvor, muitas coisas acontecem no mundo espiritual? No meio da adoração, do louvor, da sua oração, naquele momento que você está com a cara no pó. Bom é estar com a cara no pó mesmo. Chorando diante dos pés do Senhor. Dependendo até gritando, colocando todas as dores da alma diante dos pés dele. Você não sabe quantas coisas acontecem no mundo espiritual. Cadeias são rompidas, laços são desfeitos, curas acontecem, porque o mundo espiritual ele está em todos os momentos girando, trabalhando. Nós não vemos, mas isso está acontecendo. Tanto no mundo das trevas, quanto no reino da luz. As coisas estão acontecendo. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos protegendo 24 horas por dia. Você sabia disso?
Quantos livramentos Ele nos dá, coisas que a gente às vezes nem sabe. Quantos livramentos nós não já tivemos, se você não está nem sabendo. Porque a misericórdia de Deus, ela repousa sobre a sua vida, todos os dias. Você que teme ao Senhor, saiba disso. Não hesite em buscar ao Senhor todos os dias. Não hesite em ter o seu momento de adoração ao Senhor todos os dias. As mulheres, com seus cabelos, com as suas lágrimas, com a sua prostração diante dos pés de Jesus, elas estavam se entregando a Jesus em sacrifício vivo. Elas estavam prestando também culto a Deus naquele momento. Isso também é culto que você presta ao Senhor. Jesus disse o seguinte: com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela, falando de Maria. Hoje nós estamos falando de Maria. E da pecadora, que não teve sua identidade, mas ela também está sendo lembrada. Por causa da atitude de adoração e do reconhecimento de quem o mestre é e da importância que ele tem na vida dela e que ele teve na vida dela. Jesus, ele ergue um memorial a Maria, uma pessoa desconhecida na história, mas que teve seu ato naquele jantar perpetuado para a inspiração de todas as gerações. Em todo o mundo sobre adoração e amor a Jesus, ou seja, ela é lembrada até hoje, sempre será lembrada. Nossa geração está precisando de Marias que terão suas histórias e legados para as próximas gerações. Nossa geração está precisando. Nós devemos romper todas as barreiras, todos os empecilhos. Você quer exalar o bom perfume de Cristo? Você quer que as pessoas sintam o aroma por onde você passa, o aroma de Cristo? Se permita primeiro ser quebrado por Ele. Se quebrante diante dEle. Tenha o seu momento de oração diante do Senhor todos os dias. Eu duvido um crente que tem um momento de oração com Deus todos os dias, no seu quarto, de joelho, quebrantado. Eu duvido que sua vida não mude e que respostas não venham. Resposta, ela chega até você. Pode ter certeza que ela chega. Deus sempre tem resposta para tudo. Sempre. Mas qual é o nível da nossa busca? Deus vai nos responder na proporção da nossa busca. Ah, mas Deus não está falando comigo. Tá, tudo bem, não está falando. Mas por que Ele não está falando? Porque Ele tem interesse em falar conosco todos os dias. Qual tem sido o nível da sua busca? A palavra diz: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele está perto de mim, perto de você, todos os dias. Busque ao Senhor, porque Ele quer falar com você. Ele tem interesse em falar com você. Ele vai abrir a tua sensibilidade espiritual cada dia mais, que você busca Ele, que você se aproxima dEle. A tua sensibilidade espiritual, ela aumenta. E você vai começar a discernir a voz de Deus na tua vida. E não só a voz de Deus na tua vida, mas nas coisas do teu dia a dia. Do teu trabalho, da tua faculdade, da tua escola. Onde você estiver, Deus vai te dar o discernimento. Deus vai falar com você. Ele jamais vai deixar você passar batido diante dEle, porque você é filho. Mas Ele vai falar com você na proporção da tua busca. Você vai entender Ele, a voz dEle, na proporção da tua busca. O cuidado dEle conosco sempre será infinito. Mas nós não podemos esmorecer e deixar o dia a dia, o cansaço do dia a dia, as coisas do dia a dia nos desafiarem. Porque nós somos desafiados com as coisas do dia a dia, do nosso trabalho, dos nossos estudos, dos nossos afazeres. As coisas estão querendo nos sufocar todos os dias. E parece que nos dias que nós estamos vivendo, parece que cada vez mais aumenta as demandas.
24 horas não está dando tempo de fazer as coisas? E o que é isso? O que está acontecendo? Esse tipo de desafio não deve nos confrontar, tem que ser o contrário, nós confrontarmos ele. Mas como? Não, eu vou separar um momento. Hoje eu tenho que dar lugar àquele que tem a primazia na minha vida. É dele que parte todas as coisas, é dele que vem todas as coisas, então é a ele que eu tenho que dar lugar, em primeiro lugar na minha vida. Não importa qual hora seja do dia, nem que você esteja na rua andando, fale com o Senhor. Em todos os momentos. Orai sem cessar, em tudo dai graças, mas orai sem cessar sempre. Certamente, antes de derramar o nardo, Maria já havia derramado o que tinha de mais precioso ainda, que era o seu coração. Essas duas mulheres derramaram antes aquilo que ela tinha de mais precioso, que era o coração delas. Antes da atitude veio a disposição. Antes da atitude veio a motivação. Antes da atitude veio o entendimento. Eu fico imaginando os olhos dessas mulheres. Trazendo para os dias de hoje. A gente olhando para Jesus. Sabe aquele emoji com os dois coraçãozinhos? O emojizinho com os dois coraçãozinhos olhando para Jesus. Sabe? Eu fico só imaginando. Que privilégio que essas mulheres tiveram, gente. Estar pessoalmente se derramando diante do Mestre. E servindo de exemplo para nós hoje. E nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Acesso direto ao Pai. Podemos ter o discernimento espiritual através do Espírito de Deus. Acesso direto. Nos ajoelhar em adoração. Dizer, Senhor, eu estou aqui. Quero derramar diante de Ti, nesse momento, a minha vida e tudo aquilo que precisa ser transformado e moldado. Eu sou Tua e Tu és meu, Senhor. Eu sou escolhida por Ti, eu sou propriedade Tua. Eu tenho uma identidade no céu. Tu me chamas pelo nome. Deus, Ele nos chama pelo nome. Porque você tem uma identidade. Identidade que já foi planejada antes mesmo do teu nascimento. Tua vida já foi planejada antes mesmo do teu nascimento. E quantas coisas, desde quando a gente nasce até quando a gente chega na nossa fase adulta, quantas coisas não acontecem para nos afastarmos dos propósitos de Deus? Quantas coisas não acontecem para que a gente se afaste de Deus? Porque o diabo, ele tenta lançar coisas para poder te distrair, te tirar do foco. Por isso que o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. Sabe o que é sem cessar? É orar em todo o tempo. Você tem aquele seu momento de quebrantamento, aquele seu momento de Maria no quarto. Mas não é só naquele momento. É em todos os momentos, está andando na rua, mas está com o pensamento ligado no céu. Está dirigindo, mas está falando com o Senhor. Está na faculdade, está vendo aula, ok, mas no intervalo está lá falando com o Senhor. Está na escola, mas está ligada nas coisas, falando com o Senhor. Porque os dias que nós estamos vivendo são dias desafiadores. O mundo está desafiando a igreja do Senhor. O mundo está desafiando a noiva do Senhor. Mas a noiva, ela não está desprotegida. A noiva, ela precisa estar com as suas lamparinas acesas. Isso significa vigilância. Que a nossa oferta seja igual dessas duas mulheres que nos deram exemplos grandiosos e fantásticos. Que a nossa oferta ao Senhor tenha um valor igual ao do nardo. Que a nossa oferta ao Senhor seja igual a de Abel e não igual a de Caim, que entregou qualquer coisa para Deus. Que nós possamos ter uma vida de louvor ao Senhor todos os dias da nossa vida. Sempre. Busque ao Senhor enquanto se pode achar.
invocar enquanto está perto, porque a sua alma vale muito mais do que qualquer outra coisa preciosa aqui nessa terra. Valorize pessoas, não valorize coisas. Ame pessoas, não ame coisas. Aquele nardo não representou nada para Maria. Nada. Imagina. Uma coisa que equivalia a 1 ano de salário de um trabalhador. Não representou nada diante de Deus. Diante de Jesus. O que foi aquilo? Nada. Tipo, tenho aqui, o que é isso diante daquele que eu estou adorando? O que é isso diante do Deus que eu estou adorando? O que é isso diante daquilo que Ele pode me ofertar e pode me entregar? O que é isso diante de uma vida eterna? Do Rei da Glória, olha quem está na minha frente, olha quem eu estou adorando, olha quem está aqui. É a Ele que eu vou entregar. Que Ele merece. Imagina a emoção de Maria, porque Lázaro foi ressurreto. Jesus ressuscitou Lázaro. Ela viu o milagre. Como não entregar um nardo tão caro, tão precioso, tão puro diante da ressurreição? Estava na frente dela. Daquilo que o Mestre fez. Que Deus faz por nós, o que estamos entregando ao Senhor diante daquilo que Ele está fazendo por nós. Primeiro diante daquilo que Ele fez, porque Ele entregou a vida dEle na cruz do Calvário para nos resgatar. Nós estamos aqui hoje por causa dEle. Ele nos resgatou. O que é que eu estou entregando diante daquilo que Ele fez? Qual está sendo o valor da minha oferta? A minha vida é a minha oferta. O meu louvor é a minha oferta. A minha adoração é a minha oferta. O que eu estou fazendo no seu reino, em crescimento da obra com a salvação das vidas. Estão aí fora carecendo do amor de Jesus. Tudo isso é mais importante do que qualquer coisa que fala de coisas. As coisas não devem ter valor para nós. Eu sei que as coisas elas têm importância, mas elas não devem estar em primeiro lugar na nossa vida. É a nossa vida que vem em primeiro lugar diante dos pés de Jesus. É você. Se trata dele, mas é a sua vida que vale. Que você seja um vaso na mão do oleiro, mas um vaso quebrado. Um vaso quebrado, porque o que importa é o que está dentro. Um vaso quebrado que vai exalar essa essência, onde as pessoas vão passar e vão olhar para você e dizer: você pertence a Jesus. Exalar o perfume de Cristo. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos fortaleça sempre nessa caminhada, porque uma coisa é certa: Jesus está voltando e os sinais estão aí, e aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando, amados. Vamos ficar atentos e permanecer firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, no trabalho do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Deus abençoe. Você pode glorificar a Jesus? Amém? Então vamos ficar de pé. Deus abençoe, Mary. Vamos louvar a Deus. Vamos cantar essa canção que nos chama a nos derramar aos seus pés. Diante de ti abro meu coração, meu clamor.
as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos orar. Senhor, como é bom estar na Tua presença, derramando-nos aos Teus pés. Como é bom saber que o Senhor está aqui neste local, olhando para cada um de nós, tratando nossos corações, nos chamando mais à Tua presença, nos chamando a viver uma vida de real compromisso com o Senhor, de entrega total ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a manter os nossos compromissos contigo. Que não venha a ser só emoção, mas sim, ó Pai, que possamos agir diferente cada dia. Me continue ministrando em nossos corações, ó Pai, no decorrer desse dia, dessa semana, que possamos nos lembrar disso, de nos quebrar na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Tenha a bondade de sentar, meus irmãos. Estamos chegando ao final desse culto abençoado que podemos estar aqui prestando ao Senhor. Mas não posso deixar de dar algumas comunicações que são importantes para a atividade, a vida da igreja. Se você não segue algumas redes sociais que nós temos, igual o Instagram, Facebook, também nas comunidades do WhatsApp, ali a gente sempre está colocando a informação. Tem grupos fechados que não tem fala, né? Só se coloca comunicação. Mas eu te convido a estar atento, a olhar, a
abrir a mensagem, né? Olhar, seguir lá no Instagram, no Facebook. É importante nós, como igreja, estarmos atentos, né, o que está acontecendo, para você poder participar, estar orando, clamando por aquilo. E a igreja, sim, né, está realmente no movimento que a gente tem colocado e os ministérios têm trabalhado. Como nós já temos comunicado, na próxima sexta-feira nós temos um culto de gratidão pela vida do Colégio Batista aqui. E nós queremos que a igreja venha agradecer a Deus por esse momento. Olha, 27 anos. Nós temos passado, né, passou por tantas coisas, e nós temos muito a agradecer, muito a clamar, porque é uma obra espiritual, não é ali um colégio somente na questão humana falando. E nós temos que agradecer e orar por isso. Eu te convido a estar presente. Venha sexta-feira. Venha participar conosco dessa celebração. Aqui você vai ver um pouquinho da vida do colégio, né? Algumas crianças vão estar se apresentando, mas o nosso objetivo é estar louvando e agradecendo a Deus por 27 anos. Então coloque na sua agenda. Venha participar conosco. Começa às 19 horas. Também será transmitido. Caso não possa vir, você pode acompanhar pelo YouTube, mas é muito melhor estar aqui presente. No sábado, nós teremos encontros de casais, falando aí sobre finanças no casamento. Então, você não precisa fazer inscrição, nada. É estar aqui presente às 19h30 no próximo sábado. Todos os casais estão convidados. E você pode convidar um amigo seu, um casal, amigo, que talvez não faça, né, de preferência que não faça parte de nenhuma outra igreja, né? Porque nós queremos realmente alcançar vidas, né? Você pode convidar também para estar presente aqui. Também uma outra comunicação sobre... Pode passar qual que está a próxima aí? Artesanato. Isso, dia 19 de março tem um momento do artesanato, a partir das 2h30. Vai ser você aprender a costurar com retalhos. Então, todos estão convidados. As mulheres têm mais disponibilidade a isso. Todas são convidadas a partir de criança, adolescente. Aí já as mulheres gostam de estar participando e já ensinando também. Nós também temos a arrecadação do brechó, que nós queremos fazer em breve. Então, traga. É muito importante a sua ajuda. É muito importante. Porque o que nós recebemos de boa qualidade, vende. Então, e a gente não tem despesa com isso, né? A gente realmente só consegue levantar ofertas para conseguir alcançar coisas que a gente precisa aqui. Então, eu te peço isso. Faça esse sacrifício. Dá uma arrumada lá na sua casa. Traga alguma coisa. Peça para quem você conhece, seu familiar, seu condomínio. E traga para cá. Pode trazer durante a semana, de segunda a sexta, horário comercial. O Flávio está aqui na secretaria da igreja, no prédio da frente. Você pode entregar aqui. Ou também no período de culto, nós estamos recebendo também. E um último comunicado é sobre os cultos de quinta-feira. Nós temos, antes de quinta, tem quarta, né? Essa semana tem culto no lar. O Ministério da Melhor Idade está preparando, o endereço já está nos grupos. Aí da irmã Cristiana, vai ser a quarta-feira. E nas quintas, nós temos culto aqui também. Então, às vezes, né, a gente sente aqui falta de tantos irmãos que poderiam estar aqui, né, e não estão. Eu incentivo você a estar. Nós estamos tendo uma série de estudos sobre celebrando a palavra de Deus. Venha participar. Sabe, às vezes a gente, né, depois de uma palavra dessa, a gente teria que estar 24 horas, se possível, juntos e servindo ao Senhor. Mas a igreja te propõe na quinta, tem na quarta no lar, tem na quinta aqui. Não perca essa oportunidade. Não fique em frente à TV, não fique descansando o físico e a alma agitada. Venha à igreja, venha participar conosco. Todas as quintas nós estamos aqui. Hoje temos a abertura de missões mundiais à noite. Já tivemos a palavra do Paulo Pagaciove na quinta, foi uma bênção, nosso missionário lá da Europa. Esteve aqui, teve uma oportunidade de revê-lo, foi uma bênção. Venha domingo à noite, venha hoje à noite participar também da abertura da campanha de missões mundiais. Esse mês nós estaremos falando sobre isso, ok? Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos indo para a nossa EBD, então é um tempinho de você passar, beber uma água, falar, cumprimentar alguns irmãos e seguir nas salas. Nós temos uma lembrancinha para deixarmos a todas as mulheres. Vou pedir que vocês fiquem de pé. Mulheres, se coloquem de pé agora.
O pessoal da recepção vai estar passando e nós queremos deixar, né, um carinho da igreja, muito singelo, mas uma forma de nós dizermos para vocês que vocês são importantes, são especiais, fazem parte também desse ministério e nós realmente queremos agradecer pela vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Quem for recebendo pode ir sentando só para a nossa equipe identificar e aí a gente vai agradecer, ok? Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos e antes de nós sairmos para EBD, nós vamos colocar diante do Senhor. Pai, te agradeço por esta manhã. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Te agradeço porque em tudo nos tens abençoado pela palavra maravilhosa que aqui ouvimos. E pedimos, Pai, que ela não fique só, ó Deus, na palavra, no discurso em nosso coração, mas na prática. Que nós possamos nos derramar sempre diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, é isso aí. Nós estamos encerrando essa primeira parte. Agradecemos você que está em casa e que Deus abençoe a sua família. E as mulheres aqui, aguardem um pouquinho até receber e nós vamos caminhando para a nossa escola bíblica. Que Deus nos abençoe. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre.